Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Continuando a nossa peregrinação pelo pacote NewIO, vamos falar agora sobre como resolver um path. Vamos criar uma nova classe aqui, resolvendo paths. O que significa resolvendo paths? Bom, pode ser que você tenha dois paths e você queira juntar esses dois paths. Isso significa resolver um path. Então, imagine que nós temos um seguinte path, um diretório. Vamos colocar aqui diretamente paths.get. Digamos que eu estou aqui no home, eu estou aqui no William. Lembre-se, não precisa existir realmente o diretório para nós utilizarmos paths.get. Então, nós podemos trabalhar hipoteticamente aqui. Arquivo. E dentro do William nós temos, por exemplo, dev, nós temos arquivo.txt. Isso não existe. Se vocês verem aqui, voltarmos, dentro do dev não temos o arquivo.txt, mas mesmo assim nós podemos trabalhar presumindo que existe. Então, vamos lá. Path result recebe. Nós queremos juntar dir.junte com o arquivo. E mostra pra gente esse resultado. Ctrl Shift F10. E nós temos aqui o nosso path montado. O resolve é basicamente isso. O problema é quando você tem caminhos absolutos e caminhos relativos. Então, vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês. Imagina que nós temos aqui path absoluto, vou colocar ABS, absoluto mesmo. Path absoluto recebe paths.get. Vamos colocar aqui um absoluto. Vamos trabalhar como se estivéssemos no Linux, porque fica mais fácil, não fica com tanta contrabarra. Imagina que nós estamos aqui, contrabarra home, contrabarra William. E você tem um outro path, que é um path relativo. E esse path relativo, nós vamos dizer que é um diretório qualquer, dir, ou até mesmo o dev. E vamos imaginar que nós temos um arquivo. Path, arquivo, recebe paths.get. Na verdade, aqui já tem um arquivo. Vamos trocar o nome para file. paths.get file.txt. Agora vamos brincar de resolver esses carinhas. Vamos criar aqui salto.ln. Vou colocar aqui o primeiro. Vamos fazer o absoluto com resolve relativo. Vamos apertar Ctrl D. 1, 2. Vamos fazer bastante aqui. 3, 4, 5, 6. Então, absoluto com resolve relativo, absoluto com resolve file. Aqui vamos colocar de novo novamente o file, mas ao invés disso vai ser o relativo. Em seguida nós vamos ter o relativo. Deixa eu ver aqui com o absoluto. Em seguida vamos tentar usar o file, porque é um path também, apesar de ser um arquivo, para resolver com o absoluto e o file para resolver com o relativo. Vamos ver o resultado disso agora. Ctrl Shift F10. Vamos lá. O primeiro é bem simples, nós temos um caminho absoluto e nós temos um caminho relativo. Ou seja, o caminho relativo ele pode ser conectado ao absoluto, porque quando eu falo relativo e absoluto significa que você não tem uma contrabarra ou uma barra no começo. Então, por exemplo, vamos voltar aqui.
clear. O que é um caminho absoluto? Se eu colocar cd dev, eu vou navegar para o dev que está dentro de William. Se eu colocar cd /dev, eu vou tentar ir para o diretório dev na raiz do sistema. Então, pwd, eu estou nesse /dev aqui que está na raiz. Então, essa é a diferença entre absoluto e relativo. O segundo, mesma coisa, nós temos o caminho absoluto e nós fizemos aqui a resolução com file.txt. Então, ele ligou normalmente. O terceiro, nós temos o relativo, dev, e nós fizemos com o nosso arquivo. Então, é como se o file.txt estivesse dentro do dev. Agora, o 4 e o 5 nós temos aqui /home /William. Por que aconteceu isso? Porque ele tenta resolver o caminho absoluto com um outro contexto. Então, o 4 e o 5 aqui, nós temos dois caminhos absolutos. E nós estamos pegando um caminho relativo e tentando resolver com um caminho absoluto. Então, você está tentando conectar esse caminho relativo com esse caminho absoluto. Só que o caminho absoluto, como o nome já diz, ele é absoluto, ele não precisa de nada antes dele. Então, ele mesmo se resolve. É por isso que ele foi repetido aqui no 5 e no 6. Então, lembre-se, caminho absoluto, você simplesmente escreve o caminho e é isso. Você não precisa. Se você colocar aqui home /William, o que ele vai tentar fazer é procurar um diretório que exista dentro do William, porque eu estou aqui dentro do William, que tenha o home. Então, seria como se fosse adicionar /home /William aqui. Então, lembre-se, todas as vezes que você tentar utilizar um caminho relativo ou um file, você, com absoluto, você vai ter de volta aquele caminho absoluto. Ao contrário, funciona normalmente. E nós temos aqui o nosso último. Nós temos um arquivo que tenta resolver com caminho relativo. Nós temos uma bagunça aqui. O Java tenta de alguma forma resolver isso, mas o resultado não é o que não é algo válido para nós. Então você precisa tomar cuidado. A melhor forma de vocês aprenderem é ficarem brincando de criar caminhos relativos a absolutos, mas provavelmente em um projeto real você vai pegar um caminho absoluto ou e talvez apenas um arquivo. Não vai ficar brincando muito com relativo, absoluto e arquivo ao mesmo tempo. Então, esse foi o método resolve da classe path. Então, na próxima aula nós ainda temos mais algumas coisas dentro desse mesmo assunto. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.